Então, boa noite, meus amigos, sejam bem-vindos. É uma grande alegria poder estar neste lançamento do primeiro livro do professor Wolfgang Schmidt, traduzido no Brasil, um trabalho excelente do Rafael de Paula, o qual, aliás, na sua introdução, já deu todas as explicações necessárias para um ingresso numa leitura frutífera deste livro esplêndido, O Enigma Quântico. Então, como o essencial com relação ao livro e aos seus pressupostos científicos e filosóficos o Rafael já explicou, então eu vou me ater um pouco naquilo que antecede a escrita desse livro e nas consequências que ele pode desencadear pelas próximas décadas. Então, o professor Wolfgang Schmidt é um dos poucos autores que eu tenho a alegria de poder dizer que eu sempre concordei com tudo que ele escreveu. Ele, na verdade, escreveu muito pouco. Ele interrompeu as suas atividades acadêmicas em 1992 para poder se dedicar exclusivamente à produção escrita. E, desde então, ele produziu apenas 5 livros, que são este primeiro, Cosmos and Transcendence. Depois veio The Wisdom of Ancient Cosmology. Aliás, antes veio o Theism and the New Religion, do qual não consegui encontrar o meu exemplar na barafunda lá da minha biblioteca. Depois veio The Quantum Enigma e agora The Christian Gnosis. Então são 5 livros, mas são 5 verdadeiras joias, por vários motivos. Não só, vamos dizer, pelo trabalho desmistificante que ele faz com relação a certos dogmas da modernidade e, sobretudo, da ciência moderna, mas justamente por aquilo que o diferencia dos demais críticos da modernidade ligados à escola dita tradicionalista. O professor Schmidt, ele teve uma carreira universitária brilhante. Ele, aos 18 anos, estava formado em Física, Matemática e Filosofia pela Universidade de Cornell. Depois lecionou no MIT e na Universidade da Califórnia e trabalhou na Bell Corporation, onde ele ajudou a resolver um problema bastante cabeludo, que é o do reingresso das cápsulas espaciais na atmosfera terrestre. Então, um homem que, antes de ter começado a escrever livros, já havia deixado a sua marca na grande história científica. Mas, logo depois disso, ele recebeu a influência dessa escola tradicionalista, sobretudo através de René Guénon e Fritjof Schuon. Eu creio que, inclusive, mais Fritjof Schuon. E, a partir disso, começou a meditar a ciência moderna à luz de ensinamento das cosmologias tradicionais e da metafísica tradicional. Nos pontos essenciais dessa crítica, ele segue os preceitos colocados pelo René Guénon no livro, nos livros A Crise do Mundo Moderno e O Reino da Quantidade e os Sinais dos Tempos, especialmente este último, e também nos princípios do cálculo infinitesimal. Porém, há uma diferença enorme entre o professor Schmidt e todos os demais representantes desta escola. Essa diferença ela começa a aparecer quando você vê que a obra René Guénon ela se divide numa série de temas que são mutuamente solidários, mas que ao mesmo tempo são independentes. Podem ser considerados como coisas que estão, vamos dizer, se exigem mutuamente, mas que têm lá a sua independência. Então, por um lado, você tem a crítica do mundo moderno, por outro lado, você tem, vamos dizer, a exposição dos princípios da metafísica e cosmologia tradicional. Por outro lado, você tem especificamente a técnica do simbolismo. E, por fim, você tem toda uma parte relativa às iniciações e às tradições iniciáticas, Toda a parte relativa ao simbolismo, a crítica do mundo moderno e a metafísica, a exposição da metafísica e cosmologia tradicional é muito impressionante. Mas, quando você lê depois as obras relativas às iniciações, você vê que toda aquela imensa dose de sabedoria
lhe foi passada de modo que você aceitasse junto com ela alguma coisa que é perfeitamente inaceitável, que é a visão que o René Guénon e, na esteira dele, o Chuon, tinham do cristianismo. Mas, porém, isso se refere mais a Guénon do que a Chuon. René Guénon acreditava que o cristianismo havia aparecido como uma escola esotérica, iniciática, e que, em função das necessidades do tempo, havia se exoterizado, por assim dizer. Quer dizer, surge como uma escola iniciática, mas se torna uma religião popular em função das necessidades do tempo para suprir um vácuo deixado pela religião romana. Isso quer dizer que Guénon aplica ao cristianismo uma dupla de conceitos que só funciona perfeitamente no mundo islâmico. O René Guénon é um sujeito que foi iniciado numa tariqa, numa organização esotérica islâmica, parece que com 16 anos. E toda a obra dele, embora ele use geralmente a terminologia hindu, o quadro de referência básico dele é o esoterismo islâmico, o chamado sufismo, o tasawuf, né? E no mundo islâmico existe, por um lado, a religião legalitária, que é deduzida pelos teólogos e juristas a partir do texto do Corão, e, por outro lado, existem as práticas que não fazem parte da Sharia, da lei, mas que são práticas suprarrogatórias, que são levadas a efeito num quadro mais ou menos secreto ou discreto, tá certo? Mas que tem a sua existência legalmente reconhecida dentro do Islã. Isto parte de um certo grupo de chamados companheiros do profeta Mohammed, que, além das 5 preces diárias, se reuniam diariamente para fazer certas recitações, certas práticas espirituais, e com autorização do Maomé. Então, esses companheiros se tornaram os fundadores das tariqas. Tariqas quer dizer, por um lado, quer dizer a palmeira, uma árvore que é um símbolo do Islã, e por outro lado, quer dizer um caminho, uma estrada. Então, as tariqas são organizações esotéricas que treinam pessoas, supostamente para chegar aos mais altos graus de realização espiritual, né, culminando, segundo Guénon, num negócio que se chama identidade suprema, na qual a individualidade é totalmente reabsorvida no absoluto e cessa de existir como tal. Um conceito que no Islã só pode ser praticado esotericamente, porque se isso for proclamado publicamente, então importaria em dizer que um indivíduo, um crente, se identificou com Allah, o que é, vamos dizer, considerado uma blasfêmia. Houve o famoso caso de um desses esoteristas, chamado Al-Halaj. Al-Halaj, no instante de arrebatamento místico, disse An-al-Haq, quer dizer, eu sou a verdade, ou eu sou Deus. Né? E evidentemente, foi decapitado na mesma hora. Isso suscitou uma série de polêmicas, porque, por um lado, o camarada era reconhecido como um santo, por outro lado, era notório que o que ele tinha dito era uma blasfêmia mesmo, e, no fim, se chegou, vamos dizer, a uma partilha de território. E se concluiu que aquilo que os místicos proferem em estado de arrebatamento extático não pode ser julgado pela lei. Tá certo? Então, esta partilha de território é que origina o conceito de esoterismo e exoterismo. Quer dizer, que esses conceitos eles só se aplicam rigorosamente no caso islâmico, onde existe claramente uma distinção de território entre a religião legalitária, que é obrigatória para todos, e as práticas místicas, que são realizadas dentro de organizações que reconhecidamente têm essa finalidade, autorização para isso. O Guénon jamais veio a entender que justamente essa distinção de esoterismo e exoterismo ela não funciona para o cristianismo. Ela não tem nada a ver com o cristianismo, porque qual é a essência do cristianismo? A essência do cristianismo é a encarnação de Deus num ser humano, o qual vem para revelar os mistérios a toda a humanidade. Ou seja, o Cristo veio para abolir a fronteira entre esotérico e exotérico. Portanto, esse conceito não se aplica de maneira alguma. E Guénon jamais entendeu isso. Não entendeu, não quis entender, e ele insistia em querer ver o cristianismo com olhos islâmicos e explicá-lo com categorias islâmicas.
O resultado foi que toda a escola tradicionalista, a partir, vamos dizer, da influência inaugurada por Guénon, começou uma operação de sugar todas as energias espirituais ainda vivas dentro da esfera cristã e, através de uma série de adaptações, ir islamizando tudo isso. Eu vou lhes dar um exemplo de como isso funciona. Em 85, eu fui ao Peru, a convite de um importante representante dessa escola, que era o Martin Lins, para assistir a um congresso de religiões comparadas. E no congresso de religiões comparadas tinha lá um monge budista, tinha um padre ortodoxo, tinha um rabino, tinha um padre católico, tinha um sujeito muçulmano e tinha um representante das várias religiões.